Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você pode ver essa entrevista aqui no meu portal de notícias, o diariodorrodrigolima.com.br, no nosso Instagram, o nosso Facebook também e no Twitter, tá certo? E hoje eu recebo aqui a Dalva Ferrari, especialista em moda e designer de joias. Diferente, hein, Dalva? Diferente. Tem anos, hein? E também a Lívia Costantini. Lívia que atua ainda também no setor joalheiro aqui de Rio Preto. Muito obrigado pela presença de vocês. Dalva, muito obrigado você também por estar com esse tempinho aqui com a gente, para a gente bater um papo sobre esse setor, o polo joalheiro, que é importantíssimo para a cidade, né, Lívia? Sim, nós é quem agradecemos a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o setor. Né? É um prazer muito grande também. Obrigada pelo convite. Legal. Olívia, o setor joalheiro de Rio Preto, ele teve uma questão, foi impactado como os outros tantos aqui por conta da pandemia, e agora a intenção é retomar essa atividade do setor. O que vocês estão planejando aí para o futuro? Sim, eu acho que como qualquer época de crise, né, o setor foi afetado, sim. Mas agora a gente espera uma recuperação. Eu acho que foi um período onde as empresas se preocuparam muito em reduzir custos, em aumentar a produtividade, em se especializar mais, né, em cada aspecto assim, da produção. E tá aí, né? Quem sobreviveu tá aí fortalecido, saiu mais fortalecido com certeza. E agora é trabalhar, continuar trabalhando. Teve muitas empresas que perderam muitos postos de trabalho ou não? Como ocorreu em outros setores sim, também? Com certeza aconteceu isso. E aconteceu muito também dos ex-funcionários partirem para outro ramo, né? Serem empresários autônomos, né? Pessoas autônomas, e não quiseram mais voltar para o setor. Foi uma pena. E agora tem essa questão da retomada do setor, o pessoal fala do condomínio que vai ser feito, né? Como é que vai funcionar esse condomínio? Esse condomínio foi idealizado lá atrás, em 2000, né? 2003, por aí. Entre 2000 e 2003, foi inaugurado pelo pai esse dela, ano. né? Pelo José Constantino. Isso. E foi inaugurado esse ano só. Mas já tem empresas funcionando lá dentro, e é onde a gente espera um aumento da produtividade, um aumento da segurança no setor, um aumento da sinergia entre as empresas e a recuperação, né, do setor em si, do crescimento, a volta do crescimento, aí, o retorno. As empresas, elas são um setor bastante unido, né? Assim, nós temos a Joresp. O que é a Joresp, para o público nosso que nos assiste aqui? E qual que é a importância de ter uma associação forte que quer voltar com tudo, né? Tornar 23 aí um ano do setor de joalheiro na cidade, né? Sim. Posso falar um pouquinho, Lívia? Pode, claro. A Joresp é uma associação muito séria, e ela sempre investiu na capacitação. Ela trouxe vários cursos, né, Lívia? A gente tinha até o caderno de tendência de joalheria, você lembra? Sim, com certeza. Ela incentivou muitos empresários de Rio Preto e região a investir na joalheria, no setor, né? Então, eu me lembro que tinha até a APL, aquele arranjo produtivo local, do Sebrae, em parceria com a Joresp. Ela abriu a cabeça assim, desses empresários daquela época, foi uma coisa maravilhosa. Então, quer dizer, não era uma associação assim qualquer, era uma associação que investia em capacitação. Eu me lembro que em 2003 aconteceu a primeira feira de joias em Rio Preto, você lembra? No Automóvel Clube. Isso, então, foi assim, né, uma coisa linda, assim, que a gente nunca imaginava, né, porque a Joresp é uma entidade de classe, né? Ela é a Associação dos Joalheiros do Noroeste Paulista. E
onde ela recebe inclusive subsídio do governo, subsídio dessas outras entidades maiores, né? Ela tem o apoio do IBGM, que é o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Então, assim, nada mais é do que serve como um auxílio para todos os produtores aqui, né? Para todos os fabricantes que tem, que é associado à Joresp. E é uma forma da gente se organizar, né? Então ela promove feiras, ela promove até que palestras para o setor. Até aquele lance que abria para você exportar, lembra disso também? Sim, gente, sim. Assim, se a gente for pensar, tem muita coisa para tem trabalhar. Tem muita coisa ainda, boa. Né? A capacitação do funcionário, capacitação, lembra? Exatamente. Ela trouxe para o Senai uma vez aquele caminhão, uma carreta que tinha uma fábrica de joia dentro. Então, quer dizer, ela sempre se preocupou tanto com o empresário como com os funcionários. Como com os funcionários, Ela tem o contato direto também com o sindicato, né? Tanto o patronal como o dos funcionários ali. Então, ela a organização do setor é a Joresp. É quem controla, inclusive, o polo joalheiro também hoje. Sim. E qual que é a importância dos trabalhadores? Gera muito emprego esse setor, né? Gera, sim. Gera, mas o que acontece? E tem a mão de obra, ela é qualificada? É qualificada. Tem que ser uma diferente, tem que ser diferenciada. Tem que ser. Aí a Joresp ainda tem um banco de talentos, lembra? Sim. Tem um banco de talentos que o empresário pode ligar para a Joresp, ela tem uma relação de polidor, de várias cargos dentro de uma fábrica. Sim. Então, ela ajuda muito nisso também. Sim. Mas o que acontece hoje? O pessoal, a gente quase não tem mão de obra qualificada, né? Principalmente os jovens, né? Os jovens hoje, eles não sabem o que é um trabalho artesanal. Eles estão indo tudo para a tecnologia, né? E a indústria joalheira depende muito ainda desse trabalho artesanal. Porque são peças exclusivas. São. É muito bem remunerado. A molecada que está ouvindo a gente aqui, né? Atrair esse é que o povo não tem a mentalidade de procurar nesse setor, não é? Sim. E nós temos em Rio Preto cursos para pessoas que queiram entrar nesse segmento. Tem instituições que têm cursos de desenho de joias, por exemplo, de planejamento e desenvolvimento de coleção. O Senai, por exemplo, ele tem Não tem mais, não tem? Uma pena, a escola. E eles tinham... Foi uma outra coisa assim que meu pai brigou bastante, lutou, foi atrás. Então, eles foram também até a Itália buscar, investir nessa tecnologia toda, trouxeram assim equipamentos, máquinas de ponta, fizeram uma escola linda, de última geração, só que faltou apoio do empresariado aqui, dos empresários. Não teve visão. Não, porque a gente dependia, o Senai, os alunos do Senai dependiam de uma contrapartida, de um estágio nas indústrias joalheiras, né? E eles, realmente, eles ainda não tinham muita experiência. Então, eles precisavam de quem abraçasse a causa para ter essa paciência de ensinar, de dar essa oportunidade. E muitos acabaram não fazendo isso, não aderiram ao projeto, e foi uma pena. E daí a adesão também começou a ser baixa, muito baixa. E acabou, eu fiquei sabendo esses dias até por um amigo do Ciesp, que ela foi embora para São Paulo, desfizeram. Me partiu o coração. Como é que a gente perde, né? Me partiu o coração, porque assim, eu acompanhei bem de perto a luta que foi para a formação dessa escola. Que pena. Nós temos lá na nossa fábrica, a gente tem ainda dois ex-alunos de lá que continuaram com a gente. Como os rinoceros, né? O uso de tecnologia na joalheria. A gente pensa que também não tem tecnologia. Tem instituição de ensino que tem o curso Rinoceros, que a pessoa vai dizer e é muito bem remunerado. Exatamente. Né? É que eu falei que é muito artesanal, realmente. É muito artesanal, principalmente o final da cadeia produtiva ali. Mas o começo a gente depende muito de tecnologia. A Dalva sabe até falar melhor do que eu, né? Sim. Porque todo o produto, ele é idealizado
a maioria, né? Hoje, eu falo em produção em larga escala, né? Ele é feito através do programa, né? Sim. Do Matrix, do Rhinóceros, né, Dalva? Sim. Eu acho que você pode falar melhor que eu. O que acontecia antigamente? Antigamente tinha lá um designer de joias, que é aquele processo que a gente trabalhou lá atrás, que a gente fez aquele barulho para a criação do núcleo de design aqui em Rio Preto. E foi muito legal, porque na época a gente conseguiu cadastrar 59 designers, até participamos daqueles concursos internacionais, sim, nacionais. Foi muito legal esse processo que começou em 2003. Então, como é que era? Antigamente, então, tinha lá o desenhista de joia, ele desenhava os modelos, aí ia para dentro da fábrica e tinha um modelista que ele esculpia, como se... Ai, eu achava aquilo a coisa mais linda. Ele esculpia aquela joia para ela ser fabricada, depois passada no metal. Depois, com o passar do tempo, o que aconteceu? Ele desenhava e tinha um especialista dentro da firma, dentro da empresa, para passar isso a limpo para um programa, seja Rhinoceros ou Matrix, né? Ele passava limpo aquele desenho para o modelo já sair prototipado, já saía pronto, né? Ai, que coisa linda, né? E tinha 3D na época? Não tinha nem... Tinha já 3D. Já 3D já tinha. Então, aí essa criação na mão, no manual, começou a ficar assim. Mas, de repente, eu sei porque eu acompanhei muitos alunos do Rhinoceros. Inclusive, esse curso fui eu que trouxe para Rio Preto, do Rhinoceros, na época. Aí, eu acompanhei muito isso. O que acontecia? O cara que era especialista no Rhinoceros, em tecnologia, ele sabia tecnologia, mas ele não sabia criar. Então, todo mundo pensa que a coisa passou. Não passou. A gente precisa ter um criador. Uma pessoa que saiba criar, que seria o caso do Alain, que você lembra que era uma pessoa hiper criativa na época, uma pessoa que criava muito bem. Nossa, mas criava assim, olhava um fio e já estava desenhando alguma coisa. Aquilo é muito lindo. Mas, de repente, esse profissional deixou de ser valorizado por conta do outro profissional que sabia mexer com o computador. Mas eu ainda bato na tecla que o processo criativo a gente tem que criar sim no manual, a gente tem que ter uma visão. Mas aí também veio o chinês, né, Lívia? Que aí veio o chinês, que ele já vende todo o mostruário pronto, né? Que na verdade, o mercado durante os anos, né? Aí ele também teve transformações, né? E nós acompanhamos o empresário de maneira... Tem que acompanhar, sim. A gente, acho que até nós estamos bem, né? Tem que acompanhar, por quê? Se a gente, desculpa, Lívia, por que a gente tem que acompanhar? Porque o que vende é aquilo que já vem da China, não é? É uma referência. Hoje a gente já não tem mais o caderno de tendência. A moda mudou muito. A moda, hoje a gente usa o que a gente quer. Então, para o empresário, eu até entendo isso, para o empresário, ele precisa vender. Entendeu? Então, para ele ter uma pessoa para criar, outra pessoa para passar limpo, outra pessoa... Não é isso, gente. A gente está em mercado. Precisa de uma pessoa multifuncional, né? A gente depende, né? Na verdade, eu acho que hoje é um olhar mais dinâmico, né? Mais 360 graus, assim. Realista, né? São as pessoas que sabem fazer de tudo um pouco. Lógico, a gente ainda depende dos especialistas, né? Mas eu tô com um designer novo lá na fábrica. Ele começou a desenhar na mão. A gente já começou a sentir falta, muito legal isso, mas a gente já começou a sentir falta dele também aprender a trabalhar no Matrix, no Rhinoceros, né? Fazer já a joia em 3D, porque a partir daí ela já vai para a produção. E eu vou ter que mandar ele para São Paulo. Vai ter que mandar para nós também. Porque aqui já, né? Para então, ele assim, fazer o treinamento lá. Para ele fazer o treinamento lá. Então, a minha ideia com a Dalva é essa, né, Dalva? Gente, recuperar retomar essa... E é um processo simples? Depende do quê? Depende da gente tomar iniciativa. A gente vai tomar iniciativa. Vender a ideia, né? E eu acho que... E principalmente a Joresp mesmo apoiar a gente, né? Sim. Nisso daí. Eu acho que é o fundamental nisso daí. O poder público mais ajuda ou mais atrapalhou o setor nos últimos anos aí? De uma maneira geral. Tem a concessão das áreas públicas, né? Onde Eu não sei, não faço ideia.
Da- Não faço. Como que é? Se o poder público... Mais ajudou, mais mais atrapalhou? ajudou, não sei. Nós somos Cada empresas um- privadas, né, independente do poder público, então a gente toca a nossa vida. Eu acho assim, se o poder público ajudar a gente em relação à segurança, né, do setor, eu acho que já é maravilhoso. Eu acho que já está fazendo o trabalho dele, né? E eu acho que é isso. Sim. Hoje a Joresp são 45 associados. 45, eu Tem acredito. espaço para mais? Tem. Ou não? Pode Com crescer certeza, muito mais? Com certeza. Porque eu conversando até com alguns representantes, dizem que Rio Preto pode chegar a 100 empresas. Sim. Antigamente, você sabe quantas tinham? Mais de 600, né, Lívia? Lembra? Empresas. Não, mas é um setor... Tinha, né? Aí foi diminuindo. Uma das questões que me falaram que assim é um mercado muito fechado, muito restrito justamente para essa Sim. questão de segurança, Sim, né? Sim. Que o grande desafio do setor é tornar a joia acessível a toda a população. Mas ela é acessível. Mas a joia é um investimento. Ela é Então, acessível. e ela é um acessível. investimento. Mas as uma pessoas, joia- aquela coisa do sonho, né? Nossa, é um sonho. Não é assim, tem como a pessoa ter acesso. Hoje eu vejo assim, quanto mais cedo a pessoa começar a gostar, ganhar uma joia, mais cedo ela vai começar a gostar, ela vai entender o valor, o significado daquilo, né? E isso é uma coisa que passa de geração em geração, né? E muitos jovens falam, não gosto de joia, até começar a usar. Depois, acho que não para mais, entendeu? Porque é o acessório, né, da mulher, é o Ai, que não enfeita. fala isso, Lívia. Eu tenho 3 mulheres em casa, hein? então Como é que faz, Dalva? Você vai ter que Começa, se prepara. Começa a comprar bem. E é aquilo que eu tô te falando, Eu quando eu comecei a namorar minha esposa, a Larissa, como é que os anéis, né? Como é que chama? O escrava, né? Tá. Nossa, era coisa... A gargantilha, né? Escrava. Né? Nossa, ela adorou, tal. Depois falou, você parou de me dar, hein? A gente Então, começou a namorar mais Você firme. parou de investir, né? Porque você pode ter certeza que ainda vai. O ouro que você deu pra ela. Faz uma surpresa, né? Ela vai gostar. Não, mas bacana. Pensar em sustentabilidade, o ouro não se degrada, né? Ele só se valoriza, é o maior investimento que você pode fazer para você E mesmo. todo mundo quer uma joia. Todo mundo tem uma aliança. Você casou, você quer uma aliança, não é? Sim. Então não adianta a gente pensar que joia não é usável. Lógico que é. Né? A joia, eu acho assim, ela marca uma data especial, né? Sim. Então isso fica na memória afetiva da pessoa. Eu já falei, ela é um investimento, mas que mais que eu ia te falar? A questão emocional, A questão o chuveiro, né? Tem os lógico, chuveiros sim, brilhantes, né? sim. A questão emocional, assim, das memórias, os avós, né? As avós, Sim, as joias das exatamente. avós, né? Por um acaso, eu adoro meu brinco, que era da minha avó. Aí, ó, faz quanto tempo Nossa, isso? Né? isso aqui, ó, fica aqui, a gente Não vai perde usar, valor. não perde valor. Então, e você acha que na pessoa, eu falo de uma maneira geral, não é mais um sonho inalcançável, né? É possível, de maneira né? alguma. Todo mundo quer uma Qualquer um. pulseira. Todo mundo quer um O que Rio Preto mais produz? Qual que é o tipo de joia que a gente tem que... São pulseiras? O que são Aqui tem gargantilhas? pra todo São mundo. joias no geral. Depende da fábrica, né? Muitas fábricas assim são especialistas em Fundição, outras em peças fundidas, né? Outras em peças Estamparia. estampadas. Mas daí, assim, dentro da estamparia, dentro da fundição, eles fazem o anel, o brinco, a gargantilha, a pulseira, né? eu Tem acho fábrica só de aliança, tem fábrica... de aço, por exemplo, que não é joia, mas é... E é ouro e não é prata. Não, ouro. Joia Ouro. é ouro. Não, sim, ouro. Mas tem um pessoal que produz, tem também... Aqui acho que deve ter, né, Nível? Alguém que mexe com aço e prata, deve ter, Aço e né? prata, sim, sempre tem. Eu Tem. conheço quem. Mas assim, o forte, por exemplo, da prata, já vai para Já Limeira. Para Limeira, Né? para o polo de Limeira. As joias produzidas em Rio Preto, em qual mercados nós conseguimos? Tem exporta? Sim, o Brasil inteiro, até a exportação. Eu conversando com um empresário, ele falou, olha, a minha empresa, eu forneço para a Vivara.
Sim. Aquilo ali eu falei, meu Deus, nós temos que falar mais. Faz muitos anos que empresas de Rio outras Preto trabalham pra empresas, Univale. você vê em Cruzeiro as lojas, né? Porque são A pessoa indústrias. passa em frente das lojas, fala, nossa, eu não vou. Eu já ouvi de amigos que tem. Eu não deixo minha mulher entrar aqui. Por que não, né? Então ainda tem um pouco de tabu, né? E isso daí. E você acha que supera, Dalva, isso? O que acontece? Porque nós estamos vivendo uma geração que é uma outra geração. Não sei se o romantismo não sei. Nós estamos vivendo uma outra situação. O pessoal só no celular, né? Sim, mas tem gente no celular. Mas assim, ó, a gente que tem o varejo também aqui, né? Então, assim, existem pessoas, as pessoas existem ainda. Semana passada mesmo atendi um casal, né? Estavam vendo joias e a mulher comentou, você acredita que ele gosta mais do que eu? Então, assim, tem muito gosta de dar de presente. De dar de presente. Tem muito homem, assim, que eles exercem um fascínio, assim, sobre o ouro, sobre o diamante, tão grande, que é uma satisfação muito grande para eles presentear a esposa, ou a mãe, ou o filho com a joia, entendeu? Às vezes muito mais até que a mulher, que a própria esposa. Nós temos homens que faz coleção de relógios, né? Tem de óculos, né? De canetas. De canetas. Né? E aí nós estamos falando de canetas que vocês que trabalham no setor, quais os valores que hoje a gente encontra no mercado? O mínimo... Vai de 2.000 a infinito, né? Porque daí porque aí depende, né? Porque e hoje, sim... Estou falando no caso da Montblanc, né? Existem canetas assim com ouro, cravejadas de diamantes. A gente não tem aqui, o mercado aqui de Rio Preto ainda é menor para isso. Mas lá fora, principalmente. Sim. E vocês estimam que há espaço para crescimento do setor enquanto aqui? Porque nós temos um setor que sofreu uma retração como todos. E essa retomada, em quanto tempo vocês querem... Por exemplo, vocês estão falando de buscar um serviço que nós já tínhamos aqui. Sim. Então, teve uma regressão momentânea que nós precisamos voltar, então, a desenvolver. Sim. Esse processo como um todo, que praticamente vocês estavam me contando até nos bastidores, que batemos esse papo essa semana. Quanto tempo a gente retoma uma situação de normalidade? Em um ano, né, Lívia? Tem que ser o mais esse projeto possível, nosso é a curto prazo, né? A gente está pensando pode demorar. Em fomentar mesmo essa área, porque eu acho que é importantíssimo, porque o empresário, ele está com carência de mão de obra qualificada. Com certeza. Aqui em Rio Preto a gente precisa trazer mais cursos, né? Talvez até pedir um auxílio aí do IBGM, né? Sim, IBGM. A GESP, a Associação de São Paulo. A GESP, exatamente. Tem algumas associações, que se eles nos auxiliarem, então, assim, são cursos de joia, né? Design, cursos de gemas, né? Um pouco de gestão também. Exatamente, gestão dos produtos ali. Assim, E a gente pensa também em retomar aquele lance do caderno de tendência. Você lembra, Lívia, que lindo que era? Sim. O que é esse caderno de tendência? Todo ano o IBGM ele lançava esse caderno de tendência. Então ele entrava em contato com as empresas que eram associadas, né, a GESP, a Joresp, e aí pedia convidava essas empresas, inclusive Rio Preto tinha um monte de empresas de Rio Preto que lançava uma joia nova para aquele ano, né? E mandava essa joia para São Paulo, era fotografada, e aí eles colocavam um caderno de tendência, um bistrô como o da moda. Então, isso vai ser tendência para 2023. Na verdade, o que a gente quer fazer é linkar a joia com a moda. Porque hoje só se fala em moda, né? Tudo é moda. O mundo respira moda, entendeu? E o mercado de luxo depende da loja. Desculpa, depende da moda. Então, a gente quer fazer esse link aí e trabalhar, né? O pessoal aqui tem que estar antenado. O Rio Preto, né, é o segundo maior polo do estado, perde só para São Paulo. E nós temos que trabalhar, estar sempre antenado, sempre olhando para frente, sempre otimista também, né, Dalva? É possível pessoas terem acesso a produtos exclusivos, a peças exclusivas em Rio Preto? Sim, sim.
Nós mesmos, a gente trabalha com produção de larga escala, mas a gente tem o setor também de criação, de joias, né, especiais, Para um público diferenciado, seria mais o luxo, né? Sim. Sim, joias. Seria uma joia diferenciada com totalmente diferente. Como se fosse um ateliê, entendeu? Sim, isso que eu ia perguntar. Porque existe muito, desculpa, Rodrigo, existe muito, por exemplo, a Dalva citou a questão do brinco da avó. Existe muito essa questão da reforma, entendeu? De repente, eu quero reformar o brinco, né? Eu tenho uma pedra, eu quero aproveitar o diamante, mudar a garra, colocar uma garra um pouco mais moderna, um pouco mais... que veste melhor na orelha, né? Então, a gente faz muito isso também. Existe muito isso. Dalva, você que é especialista, quais são as melhores joias? As joias do passado da vovó ou as joias de hoje? Depende do teu sentimento, depende do apego que você tem por aquela joia. Porque, de repente, uma pessoa fala assim, eu tenho um colar de pérola. Eu morro de rir, porque uma vez aconteceu um incidente. Você conta isso daí, né? Vou contar. Então, às vezes, ela tem um valor simbólico tão grande para mim que é um colar de pérola. Mas, Lívia, quanto é que vale um colar de pérola? Nada, né? Se a gente for pensar, um colar de pérola não vale nada. Pode ter sido da minha avó, da minha tataravó, de quem fosse. Mas pérola, infelizmente, ela não tem valor agregado mais, né? Já teve lá para trás, né? Que era muito difícil ter um colar de pérola. Tudo bem, se for o colar de pérola, que ele é cravejado com diamantes, uma pérola, um diamante, o fecho dela todo cravejado com diamante assim, é uma outra história. Mas um colarzinho de pérola, simplesinho, que malemar tem um fechinho simplesinho, isso não tem valor. Tem um valor simbólico para mim, mas não para venda. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu vou vender o meu colar de pérola, que foi da minha avó, da minha tataravó, e isso vale uma fortuna, vale 100 mil reais. Na hora que avaliar... Claro que não, gente. Porque a pérola já não é que nem o ouro, né? Igual o diamante. A pérola, inclusive, morre, né? Morre. A pérola natural morre. Se você não souber conservá-la, ela morre. Então é isso. Às vezes a pessoa tem aquele valor simbólico. Às vezes é um anel, um solitário de diamante maravilhoso, pertenceu a minha avó, ou minha tataravó, mas é um diamante de 2 quilates. Aí sim, é um diamante de 2 quilates. Você pode mudar, restaurar esse anel, fazer um diferenciado. E eu, modéstia à parte, eu adoro essa parte de ateliê, de pegar gostoso, essas... Eu adoro de transformar as joias antigas em joias novas, em limpar, em recuperar o brilho dela, da peça. Eu acho máximo isso. E nós estamos falando, a joia nunca acaba. A peça, ela, se tiver a manutenção, ela nunca... E quais os cuidados que a pessoa deve ter? A pessoa que está assistindo a gente, com certeza o pessoal vai dar uma olhada nas joias que possui, está guardado lá. Porque, Olívia, as pessoas têm fundos que guardam, a pessoa nem sabe o que tem às vezes, né? Porque hoje a questão da segurança até nos impede de usar... De usar muita coisa. Muita coisa, né? A pessoa evita, né? Mas tem que usar, né? Claro que tem, a gente não vai levar senão, para lugar nenhum. Exatamente, não vai levar para o caixão, né? Não vai, o caixão não tem alça, não tem gaveta, né? Então, quais que vai passar de geração para geração. Quais os cuidados que uma peça que quais são as dicas? A gente está falando no caso da pérola, né? Então a pérola, para ela durar, assim, tem pérolas que duram muitos anos. Se você souber conservar, a mulher, no caso, não pode jogar perfume em cima dela. Mas ninguém sabe disso. Ela não pode ser armazenada em saco plástico, um saco fechado. Então, a primeira coisa que a pessoa faz então, vai colocar um saquinho plástico. Mas no caso da pérola, é guardar ela num saco de veludo, ou então num papel... Tem todo um processo. De seda, né? Então, no caso da pérola é isso. Uma aliança de diamante, por exemplo, se você, né, no dia a dia tá com ela, não tira ela para nada, e lava muito a mão, sabonete, né? Então ela vai ficando opaca, vai entrando o sabonete, né, no meio dos orifícios dela ali dentro. Então isso vai perdendo brilho, vai deixando suja, ficando opaca. Então são esses cuidados. Às vezes num banho também, né? Excesso de shampoo, sabonete. São esses cuidados. Mas existe a manutenção, né? Como roupa também, como carro. E tem esses serviços em Rio Preto? Sim, as pessoas têm. sim, pode levar, fazer
Tem um período de quanto tempo a pessoa deveria ter esse cuidado com a joia? Depende do uso, né? Depende do bom uso ou do mau uso, ou da pessoa, se a pessoa é mais cuidadosa, menos cuidadosa. Sei. Bom, e essa pessoa que está com essa joia esquecida, e tem mercado também para a pessoa que... Nós temos o penhor da Caixa Econômica, isso né? É uma tristeza, né? Isso me dói. Isso, então. Isso me dói. Desfazer também porque nós passamos um momento de pandemia, né? Porque tem muita gente que tira uma joia de família, né? De repente passa por uma situação crítica e tem que pegar aquela joia que foi da avó, da tataravó, e realmente desfazer daquilo. Isso é muito triste. Isso me dói. Embora ainda assim, o Dalva, ela vale, né? Ela vale alguma coisa. É diferente, por exemplo, da bijuteria, né? É, a bijuteria retorno. você investe às vezes alto numa bijuteria e ela já não vale mais nada, entendeu? Então o ouro ainda vale, Tem você retorno. ainda tem essa condição de ir, de penhorar, de resgatar seu dinheiro, né? Quem não conhece a diferença entre uma bijuteria e a joia, qual que é, Lívia? Para a pessoa que não conhece ainda esse mundo, o que difere uma da outra? É o metal utilizado, né? O material utilizado na joia, que é o ouro, 18 quilates, né? Que no Brasil a gente usa o ouro 18 quilates. Você sabe o que é o ouro 18? É o ouro 1000. O ouro retirado da natureza é o ouro 1000, mas ele é muito mole para ser trabalhado. É o 24 né? É o ouro 24 quilates. Então, o ouro 18 é o ouro 75% ouro e 25% ligas. Aí inclui a prata, né, o cobre, níquel, é uma liga de outros metais preciosos que dá rigidez na peça, uma maior rigidez para ela poder ser trabalhada. Que aí se transforma no 18 ou 750, que aí dá para fazer o formato da... E a bijuteria? A bijuteria não tem ouro. No máximo que ela tem é um banho de ouro, né? Então, mas o pessoal compra muito gato por lebre por aí, ou não? Mas banho... eu acho que a pessoa sabe, né? Se ela comprar num lugar de confiança... Com certificação, né? Exatamente. Que a gente tem a Magold também, que tem a certificação do metal, porque as grandes empresas, inclusive aqui de Rio Preto, ela tem essa certificação pelo Amagold. Ela não pode vender uma joia com 749,9 o teor do ouro. Há um controle. Ela pode dar 751, mas não pode. Mas não pode ser 749. Então, há um controle. Isso, a Amagold é uma outra associação que existe aqui no Brasil. Na verdade, ela chega a ser mundial, né? É mundial. Acho que é um braço do... Bárbaro. Aqui, né? Então, elas fazem o controle periodicamente, eles vão nas fábricas e retiram uma amostra para ser testada. E o mercado de joalheria aqui em Rio Preto, muitos anos, é um mercado tradicional, né? Nós temos famílias que atuam, como a família Costantini, né? Né, Dal? Então, uma importância de uma tradição histórica na cidade. É histórica, mas você me desculpa falar, mas eu tenho que falar, senão não vou aguentar. O que acontece? O seu Zé, o pai da Lívia, o que ele fez? José Pascoal, o seu José Pascoal. O seu Zé tinha grande paixão pela joalheria. Eu me lembro, desde, quer ver, em 86, se eu não me engano, ele tinha uma empresa lá ali perto. Era na Silva Jardim. Antigamente era perto da Cartonagem Três Maria, não era? Eu me lembro, era ali. Onde tinha a loja do meu avô também, né? Então, e ele tinha essa verdadeira paixão pela joalheria, né? E foi referência, foi e é até hoje, né? Essa referência em Rio Preto, e ele abriu muito caminho, né, Lívia? Modéstia à parte, sim, né? Acho que muitas dessas empresas. Qual a importância dele para o setor? Ele tem um papel, assim, muito importante. Eu acho que não tem, né? Quem não conheça o nome dele, né? Quem trabalha no ramo já há algum tempo. O maior legado é o nome, né? Exatamente. E outro, o jeito ele que tratava todo mundo, né, Lívia? Tanto de gente que começou a partir da empresa dele. Sim, então, muitas dessas 100 empresas aí, eu acho que são raras as que não partiram, né? Ali da Costantini, as que não saíram da Costantini. Você fala em funcionários? Sim, funcionários. Que despertaram o interesse em abrir seu próprio negócio. E ele sempre auxiliou, sempre foi, né, a favor, sempre ajudou muita gente, nunca se opôs. Não, você não vai sair, não vou, né? Não, ele sempre com muita humildade, né, com muita... A Feira de Joia, por exemplo, graças a ele. Sim, existiu, né, o Clube dos 11,
que foi a primeira a feira de joias do Brasil. E ele ele participou desse Clube dos 11, onde eles organizaram a primeira feira do Brasil em São Paulo. Na verdade, foi num navio. Que lindo. Então, ele está desde muito tempo atrás mesmo. E você sabe que nós temos funcionários hoje a empresa está com 55 anos. E nós temos funcionários mais velhos que eu. Na verdade, hoje sobrou um, né? Mas que já não vai contar a sua idade. Não vou contar a minha idade, mas assim, você sempre quis entrar no ramo? Você sempre acompanhou? Desde jovem ou não? Ou você que tinha o sonho de fazer, não sei, medicina, fazer outra faculdade? Não, eu fiquei entre administração, psicologia e arquitetura. Mas eu vou te contar uma coisa, eu era apaixonada pelo meu pai. Sou ainda, né? E eu queria estar junto com ele, trabalhando, aprendendo, vivendo a vida junto com ele, entendeu? Então, assim, eu até larguei minha faculdade em São Paulo e... Faculdade do que na época? De administração. De administração. Eu comecei, aí eu vi que ele estava precisando já, sabe, de alguém ajudando ele aqui. Eu vim para trabalhar com ele. Isso há muito tempo atrás? Não, há pouco tempo atrás. Não fala em tempo, não, né, Lívia? Quase 30, quase 30. De novinha. E aí não parei, né? É um ramo complicado, cheio de particularidades, mas eu acho que o amor nos move, né? É isso que... Não, eu até agradeço vocês duas de toparem bater esse papo aqui, a gente contar um pouquinho desse setor tão importante para a economia de Rio Preto, né? Exatamente. Só uma palhinha, não foi você que ganhou como uma das empreendedoras de São José do Rio Preto? Não, eu fui indicada, né? Agora eu estou entre as 3, né? Olha, que rica, você tá vendo? Agora tem um outro júri aí. Do LID? Isso. Do LID você tá concorrendo, né? A gente divulgou, inclusive, uma matéria no Diário do Rodrigo Lima. Teve mais de 16 mil votos para escolher os finalistas. Votação popular. Tá popular, então. Então. Trabalha bem a menina, viu? Eu faço com amor. O que eu faço com amor. E você vai deixar, tem já na família? São os meninos, são adolescentes, né? Eu tenho gêmeos de 20, né? Um menino e uma menina, e tenho um outro de 12. A menina, eu acho que ela não sei se ela gosta de mim, de tudo que eu faço, se ela é apaixonada da mãe dela, se ela realmente gosta. Quer tocar os Mas ela gosta muito de moda, viu, Dalva? Muito. Ela quer tocar, você vê já pra frente, lógico, empresas familiares, sempre vê lá na frente se tem alguém que queira. Os meninos não, eles não querem. Não que não queiram, mas eles estão focados. O mais velho faz administração, está trabalhando, ele gosta muito do agronegócio, muito. Porque será, né? Não, né? Porque será? O marido, para quem não sabe, para quem você vou até olhar para a câmera, para quem não sabe, a Lívia é mulher do Paulo Emílio, que faz o Rio Preto Country Blues, né? Que rico, né? Tem o Paulo, tem que repartir, viu, tem Lívia? a questão do Paulo e tem o final da vida do meu pai foi voltado para o agronegócio também, né? Não sei se a paixão dele no final foi essa. Entendeu? A joia foi o começo, lógico que continuou esse amor aí eterno, né? E a mãe dela acompanhou, viu? Sim, minha mãe trabalhou bastante tempo na A fábrica frase já diz, né? Por trás de um grande homem tem uma grande mulher, né? A mãe dela, coisa linda. Você percebe que família linda. A gente ia para as feiras, tava lá a família inteira vendendo. Você acha que o pai dela precisaria estar ali para vender alguma coisa? A mãe, ela, né? Não, é a família inteira, é muito gostoso. É isso que eu falei, faz com amor e eu acho que tudo que você tem uma base assim, de humildade, né, de servir, né, ao próximo, né, ter essa liderança aí, com base servidora, eu acho que isso é fundamental. É o que você falou, é um setor difícil, né? Ele tem predominância de homens? Masculina? Antigamente tinha muita. Conseguiu furar essa bolha também nesse hoje em dia já está bem misturado, né? E funcionários também? Igual você citou o nome, Alain. Que devia ser um artista, né? Quer dizer, o próprio nome, né? Já continua. Ele continua sendo então, mas uma mulher, imagina, deve ter várias mulheres, né, que trabalham designers também, deve ser. Tem. É que nem como eu trabalhei nesse núcleo de design,
esse núcleo, a gente tinha 59 designers, né? Até levamos para as feiras, para Tecnogold, para Feninha. Foi lindo aqui, ai, coisa linda, adorava. E aí tinha mais mulher do que homem na época, porque parecia que o homem tinha vergonha de desenhar. Porque nesse aspecto, sim, né, de design sempre é mais mulher. E a questão das pedras preciosas? A gente trabalha também muito, aqui as empresas trabalham aqui em Rio Preto também. Quais os tipos de pedras? Infinitas pedras. Rubi, diamante. Rubi, safira, esmeralda. Mas não pedra brasileira, né? Hoje a gente tem uma mina muito forte de esmeralda, você sabe? Não, esmeralda sim, mas não assim, vamos supor, as outras gemas brasileiras, que nem a Gaister. A turmalina Paraíba, que é mais mas você está falando das gemas, né? Assim, uma coisa mais, sim, umas pedras, umas gemas mais simples, não. Eu acho que é esmeralda, rubi. Isso realmente é para uma joia luxo, né? Sim. Aqui nem a Gaister que lança, que ela só vende pedra brasileira, né? Eu já até percebi que uma vez eu até visitei uma Gaister no aeroporto internacional. Quem que compra a joia da Gaister hoje? São os estrangeiros, né? Eles gostam muito da... Tem perfil, né? Porque aqui em Rio Preto, vamos supor... aqui não é muito valorizado. Aqui eu acho que a gente fica mais assim, com a joia em ouro mesmo. Sabe? No máximo, assim, ouro com diamante, um pavê de diamante. O rubi, a esmeralda, sim, que aí ficaria uma joia mais diferenciada, né? Mas... o mercado nosso aqui, para o nosso mercado, para vender, porque aqui a gente não tem, aqui existem as joalherias, mas a gente está falando em indústrias de joias, né? Sim. São indústrias que vendem por atacado, é diferente, né, Lívia? Na verdade é um leque de opções aí. Gente, eu agradeço muito, vocês passou muito rápido já o nosso Passou, bate-papo. foi uma delícia. Faltou algum tema que vocês queiram para a gente tá levando? Vamos falar da captação? Eu acho assim, a capacitação. A gente precisa de pessoas no mercado trabalhando nesse setor, tá? E aí, quando a gente fala Rio Preto, não estou falando Rio Preto, a gente está falando no entorno. Capacitação de mão de obra. De mão de obra. Nós não temos. É muito complicado achar essa mão de obra no mercado. E não é um salário ruim, né? É um salário bom. Quais os postos? O que o mercado necessita? Para qual o jovem que está pensando que ele pode trabalhar, ele pode ajudar o setor de que forma? Pode falar. Sim. Existe a própria montagem da peça, existe a cravação da peça, existe o polimento, existe a pessoa que trabalha com torno, né, com torno mecânico. Existe o design, né, desde o design manual mesmo, como o design já no Matrix, como, né, ou você saber operar e já fazer a peça no Matrix. Ou então, que mais? Ou mesmo gestão. Às vezes a pessoa é o gerente do setor, ele tem que saber lidar com o funcionário. Então tem uma série de coisas que é legal que é importante dentro de uma empresa. Um fundidor, né? Fundição, que ele vai conhecer um equipamento, que nem um equipamento que veio da Itália, quer dizer, ele vai ter chance de conhecer é um mercado ferramentaria, né? As altamente tecnológico hoje, né? A tecnologia de ponta, né? Nós temos ponta. Ele tem que aprender a operar nessas máquinas. Se ele aprendeu, vamos supor, na indústria da Lívia, ele aprendeu a operar numa fundidora italiana ou que seja americana, ele já pode ser procurado por uma outra empresa, porque ele já tem experiência com ela. Mas não dá para preparar o funcionário para ele. Isso acontece. Mas você sabe que eu acho que a maior especialidade, então, de repente, é a própria montagem, né? O acabamento da peça, né? Onde você põe a lixa, dá o acabamento. Polimento, né? Depois, não o polimento manual, né? Não, porque existe o polimento manual, existe o polimento mecânico. E eu acho que a cravação também. Acho que hoje a cravação a gente... Que não tem mais no mercado. Nossa. É um salário super bom. E o que acontece? Ele não precisou fazer uma graduação, uma pós-graduação para ganhar aquele salário. E hoje ele pode ganhar até mais que uma pessoa que realmente seja graduada.
um secretário administrativo, Sim. um secretário, né? Eu acho que assim, quem tiver essa habilidade, esse dom de lidar, de trabalhar com as mãos, eu acho que é uma excelente oportunidade para ele, Porque acaba para sendo ele agarrar artista, a né? ideia. Exatamente. E não acha no mercado. Você pode procurar, você fala, gente, eu estou precisando de um cravador, eu preciso de uma menina para cera, por exemplo. Sim. A pessoa prefere ficar à toa do que trabalhar numa fábrica de joia. Legal. Porque ela não tem noção, ela não tem conhecimento, ela não sabe como é que funciona. Gente, ó, sucesso na empreitada de vocês. A gente vai conseguir de Sorte volta. minha de ter tido esse estalo de falar, vou ali pro setor. E uma coincidência muito grande que vocês tinham conversado essa semana sobre essa sobre questão. esse desenvolvimento. Foi uma aí, coincidência muito grande, né? A gente vai voltar para te contar. Eu espero que Isso. sim, vamos sim. Estou sempre à A gente disposição, vendo tá com bom? bons olhos aí, né? Esperando a ajuda das entidades, um apoio e vamos pôr para funcionar. Ô Dalva, Vamos que muito vamos. obrigado pela tua Imagina, presença, viu? Eu que agradeço, foi ótimo. Você, a Dalva, sempre participando de grandes eventos aqui, do lado no Rio Preto Shopping, né? Vários. Todo Vários, evento ó. ligado à moda, a Tem que Dalva tá- tá aqui. tem que ter Rio a Preto, ela é assinatura dela. referência, É. isso. com Olivia, muito certeza. obrigado também por você Eu que te agradeço. arranjar um tempinho para bater um papo aqui com Foi a gente. ótimo, Uma foi delícia. muito bom. Gostoso, né? Muito bom. Bacana. E eu agradeço você que esteve com a gente até agora aqui no bate-papo com a Dalva Ferrari, também com a Lívia Costantini. E você pode ver essa entrevista no canal no YouTube ou então no meu portal de notícias, o diariodorrodrigolima.com.br, e nas redes sociais, no Instagram, também no Facebook e no Twitter, tá certo? E a gente vai ficando por aqui porque você sabe, jornalismo é que tem lado. O seu. Um abraço e até a próxima, pessoal.